corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Levante as suas mãos mais alto que você puder. Eu não sei o que tem te deixado ansioso, preocupado, decisões que você precisa tomar, escolhas, futuro, coisas que você tem esperado, mas eu quero te dizer agora, eu quero liberar uma palavra para destravar a sua vida hoje. Lança sua ansiedade sobre Ele. Comece a orar agora e começa a declarar diante de Deus tudo aquilo que te deixa ansioso. Oh, começa a lançar sobre Ele. Lança sobre Ele. Lança sobre Ele. Oh, lança sobre Ele. Lança sobre Ele. O amor dele não falha. O amor dele não falha. Lança sobre Ele. E a paz que excede a todo entendimento guardará o vosso coração
limitar na carne, mas nada nem ninguém pode te limitar no espírito, meu irmão. Lance a sua ansiedade sobre Ele. Recebe paz, recebe paz, em nome de Jesus. Toda agitação da sua carne e da sua alma, toda inquietação emocional, receba agora. Recebe paz de espírito, recebe paz de espírito, recebe paz de espírito, paz, 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 paz. Oh, aleluia. Se você quiser, você pode sentar. Abra sua Bíblia com Jesus. Não sei o que fazer sem você, Jesus. És meu amigo fiel. És meu amigo fiel. Das trevas e nos transportou, diga, nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Vamos ler todos o versículo 16. Diga assim, nele. Diga assim, porque todas as coisas foram criadas nele. Vamos ler todos o versículo 17. O que está escrito? Diga, Ele é antes de todas as coisas. Aleluia. Diga então, dá uma glória a Deus aí, aleluia. Aleluia. A gente pode fechar a Bíblia e ir embora para casa já, não é verdade? Eu não sei você, mas quando eu leio isso, essas palavras enchem o meu coração. Agora abra comigo lá no Salmo de número 90. Queria compartilhar algumas coisas com você hoje. Oh, aleluia. Aleluia. Há uma unção de Deus aqui nessa noite. Oh, aleluia. Aleluia. Salmo 90 diz o que está escrito aí? Antes que os
montes nascessem, ou que se formasse a terra e o mundo. Sim, diga, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Diga assim, Ele é antes de todas as coisas. Diga assim, antes de tudo acontecer, Ele já era. Amém. Agora, Eclesiastes 3. Vamos lá, irmãos. Vocês precisam ficar comigo. Quem está comigo aqui? Amém. Vamos lá que hoje vai ser muito. Se domingo passado foi bom, hoje vai ser muito melhor. Hoje vai ser bem divertido. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Eu fico excitado com isso. Amém. Amém, meu irmão. Amém. A palavra de Deus, ela desperta o homem para o seu destino. E eu tenho certeza que muitas coisas ainda vão acontecer aqui. Já estão acontecendo e vão acontecer aqui essa noite. Eclesiastes 3, ele fala assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga, há tempo. Diga, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Diga assim, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Fale para o seu irmão, debaixo dos céus. Amém. Meu irmão, quando nós lemos que Ele é antes de todas as coisas e que Deus, Ele é de eternidade a eternidade, a gente compreende a verdade que está escrita em Apocalipse, no capítulo 1, quando João escreve que Jesus, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, tudo começa nele e tudo termina nele. Se você quer saber se você está vivendo com propósito, se você está andando no propósito de Deus, se começou em Cristo e vai terminar em Cristo, é porque tem propósito. Mas se não começou em Cristo e não termina em Cristo, é porque não tem propósito, é fora de propósito. E quando a palavra, quando as Escrituras, elas começam a nos mostrar isso, elas querem nos revelar uma verdade. E que verdade é essa? A verdade é que Deus, Ele não está no tempo, mas o tempo está em Deus. Diga, Deus não está no tempo. O tempo está em Deus. Diga assim, Ele era antes de todas as coisas. E Ele vai continuar sendo depois de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Diga, Ele é de eternidade a eternidade. Diga, o tempo está em Deus, mas Deus não está no tempo. É engraçado porque na língua grega, a palavra que é usada para determinar o tempo, esse tempo que passa no relógio, é a palavra cronos. Por isso que cronômetro, porque é esse tempo, o tempo que passa aqui para a gente. Mas na língua grega também existe uma outra palavra que é a palavra kairos. Ela dá a ideia de um tempo determinado. Quando chega o tempo de Deus agir, o tempo de Deus cumprir todas as coisas, e Ele não depende do tempo cronos para manifestar o tempo kairos. Isso significa o quê? Que Deus está acima do tempo. Quando Salomão disse assim: olha, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Diga, debaixo dos céus. É porque Deus, Ele está acima disso. Ele é soberano. Ele está sobre o tempo. E quando eu recebo essa revelação, eu começo a entender que
tempo. Esses dias eu estava estudando com ela sobre os meses do ano, sobre as estações, sobre as luas. E é engraçado como debaixo do céu o tempo ele governa sobre a humanidade. Por quê? Porque o tempo ele tem um impacto direto sobre a vida do homem. Diga, o tempo tem um impacto direto sobre a vida do homem. E isso daí é inevitável, meu irmão. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu tomava suco de laranja e depois logo em seguida eu tomava um copo com leite e não passava mal de jeito nenhum, meu irmão. Eu comia na rua aqueles cachorro quente com 4 salsichas, pagava 50 centavos. E meu irmão, não passava mal de jeito nenhum. Eu não sei você, quem já comeu aqui um lanche de estádio, meu irmão? Se você não comeu um pernil de estádio, parece que tem aquela chapa, ela está toda encrostada, assim, parece que aquela crosta é um temperinho. É a coisa mais deliciosa. Eu às vezes ia ver um jogo com a pastora assim, e assim, a gente não via a hora de terminar o jogo para passar na barraquinha do pernil e comer aquele lanche. Mas eu não sei, parece que com o tempo eu já não sou mais a mesma pessoa. Às vezes eu passo mal, às vezes meu estômago não fica muito bem, às vezes eu sinto umas dores na coluna, meu irmão, não sei de onde vem, só pode ser do inferno, né? Mas dia após dia nós vamos tendo o quê? Sinais de que o tempo está chegando. São as marcas de expressão, o corpo já não funciona como antes, você não tem mais a mesma disposição, o mesmo vigor. Por quê? Porque o tempo ele vai influenciando a vida do homem diretamente. Por quê? Porque o tempo é ele que traz as estações sobre a humanidade. Se você for ver, ainda essa semana passada, suas blusas estavam guardadas no guarda-roupa, é ou não é, meu irmão? Sim ou não? Sim. E de repente, de uma hora para outra, a temperatura muda. Às vezes aqui em São Paulo é muito comum isso. Você sai todo encapuzado de manhã, aquele frio. E quando está tarde, você está com tanto calor, você está tomando sorvete. Alguém já viveu isso aqui em São Paulo? Por quê? Porque são as estações, meu irmão. E a nossa vida também, ela é regida por estações. Às vezes você está na primavera, onde tudo são flores, aquele cheiro gostoso. Quem gosta da primavera? Não é nem tão quente, nem tão frio, é na medida certa. Não é verdade? Mas a primavera ela sempre vai nos levar assim, as flores, aquelas paisagens bonitas. Mas quando acaba a primavera, ela é tão maravilhosa porque ela é posterior ao inverno, que são os momentos frios, que a gente pode dizer que são os momentos difíceis da nossa vida. Os momentos às vezes que nós nos sentimos sozinhos, que parece que as nossas orações não são escutadas, que parece que Deus abandonou a gente. Eu não sei se você já se sentiu assim, quantos já se sentiram assim. É engraçado porque lá em Cantares, no capítulo 2, quando o noivo ele vai anunciar para a noiva que é chegado um novo tempo, ele fala assim: o tempo de cantar chegou, o inverno passou, a primavera chegou. Que nem dizia não o profeta Tim Maia, porque é primavera, tirando.
tempo de escassez. E ela também abre a perspectiva. Ela começa a falar assim: olha, está ficando quente, está ficando calor, está chegando o tempo das férias, é o verão. Daqui a pouco vem o verão, e aí a gente se alegra. O Rojo vai lá para Santos, para a terra natal da Pan, e ele fica surfando lá, pega aqueles longboard lá. É assim que fala? Nem sei como fala. É assim. Long, né? E o Rojo fica surfando lá no verão, ele com a Isa, a Isa e a Pan jogando frescobol na praia. Primavera, porçãozinha de camarão, olha, delícia, ração, meu irmão. Tem espinho, delícia. Meu irmãozinho, não, quem não gosta de um peixinho, meu irmão? É só louco. Só que o que acontece? O verão é para sempre. A temperatura vai caindo. E chega o outono. As árvores vão secando. É o tempo da estiagem. Já não está tão quente. Às vezes você fala assim: pastor, vai ficar dando tudo tão certo, e agora começou a dar umas travadas. Sabe como o computador trava, meu irmão? Você tem vontade de pegar ele assim e jogar pela janela? Assim? Eu sou assim, quando eu fico no computador, eu abro 500 janelas ao mesmo tempo, meu irmão. Enquanto uma coisa vai abrindo, eu já vou mexendo na outra. Agora quando ele trava assim, você começa a orar, meu irmão. Dá vontade de chorar. Eu não sei se você já sentiu assim a sua vida travar. Rapaz, o que está acontecendo? Por quê? Porque são as estações. Mas o que a Bíblia fala no Salmo de número 30? Olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O outono vem, passa, e ele anuncia o tempo do inverno. Olha que legal. Ele anuncia. Por quê? Porque enquanto é outono, quando a vida começa a dar alguns sinais das dificuldades, já dá para você ir se preparando para o tempo de inverno. É assim que as formigas fazem, meu irmão. Elas trabalham. E quando o inverno chega, elas estão preparadas. Mas muitas vezes nós não. Quando os tempos difíceis chegam, nós não estamos preparados para enfrentá-los. É por isso que Paulo diz aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele fala: basta cada dia o seu próprio mal. Porque se eu estiver fortalecido no Senhor, quando o dia mal vier, eu vou estar preparado para enfrentar ele. É por isso que o livro de Provérbios, ele fala para a gente assim: olha, aprenda aí com a formiga, aprenda com o coelho, aprenda com a lagartixa, ou com a aranha, em outras traduções. Porque às vezes você olha para esses animais, você olha até para o coelho, é esse o termo que ele usa, e você pensa que ele é débil. Mas nós poderíamos sim aprender com esses animais. Porque a natureza muitas vezes ela traz muitos ensinamentos para nós. E quando eu estou falando para você sobre as estações, eu estou falando a forma com que o tempo ele aflige a humanidade. Então vem as tempestades, e muitos morrem nas tempestades, nas enchentes, sim ou não? Sim ou não? Então vem os tsunamis, e muitos morrem nos tsunamis, sim ou não? Vem as erupções, os furacões, tudo isso é determinado por quê? Pelo tempo.
humanidade. O tempo, na verdade, meu irmão, ele marca a vida do homem. Quantos anos você tem? Fala para a pessoa que está do seu lado. 33 você? 23. Quantas marcas o tempo já deixou na sua vida? Só que o tempo, ele não só te marcou no passado, ele continua te marcando no presente. E ele vai sempre querer te marcar no futuro. Você percebe que tem coisas que só existem por causa do tempo. Se não fosse o tempo, elas não iriam existir. Por exemplo, um sentimento que chama ansiedade. Eu tenho certeza, meu, se não houvesse tempo, não haveria ansiedade. As pessoas são ansiosas demais. As mulheres mergulham nas caixas de bombons e de chocolate. Os homens também. Por quê? Porque a expectativa, a ansiedade, a preocupação é coisas que só existem por causa do tempo. Coisas como o desgaste. Um equipamento, através do tempo de uso dele, ele vai sofrendo um desgaste. E daqui a pouco ele quebra. Porque todo equipamento tem um tempo de uso. Assim como a vida do homem. No Salmo 90 diz que nós vivemos 70 ou 80 anos. E o que passar disso é o quê? Tiver enfado e canseiro. Tem outra coisa que o tempo ele promove e só existe por causa do tempo: cansaço. Se não houvesse tempo, não haveria cansaço. Mas o que está escrito no Salmo de número 40? Os jovens se cansam e de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, subirão aos céus como águias. Sabe por quê, meu irmão? Existe uma diferença para aquele que está em Deus e para aquele que não está em Deus. Talvez você tenha vivido uma vida governada pela ansiedade, pelo cansaço, pelo desgaste, pelo desânimo. Talvez você entrou aqui hoje assim, ansioso, desanimado, cansado, abatido, desgovernado. Existe uma vida diferente para aqueles que habitam em Deus e para aqueles que não habitam em Deus. O que a gente precisa entender, se você ver, sua Bíblia está aberta aqui em Eclesiastes 3, não está? Sim ou não? Vamos ler aqui, versículo 9. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os tudo fez formoso em seu tempo, e também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O que eu preciso pensar, meu irmão? O tempo, ele vai trazendo aflição sobre as pessoas. Por quê? Porque você vai falando assim: poxa, eu já estou ficando velho e eu não conquistei muitas coisas na minha vida. Quem já pensou isso? Abraão falou isso. Falou: poxa Deus, eu já estou ficando velho e eu não tenho um herdeiro. Por quê?
começando a me pressionar. Se você vê que o tempo está passando, você vê que o tempo está passando e nada está acontecendo, então você começa a agir no seu tempo. Você começa a fazer as coisas dentro do seu tempo. É por isso que o tempo, ele tem um poder. Diga assim: o tempo tem um poder. Diga com propriedade: diga, o tempo tem um poder de influenciar o comportamento das pessoas. E eu estava pensando uma coisa aqui, meu irmão, e eu quero, se você está anotando, eu quero que você anote isso. Ou o tempo muda você, ou você muda o tempo. Eu vou repetir: ou o tempo vai mudar você, ou você vai mudar o tempo. Quantas vezes, por causa da pressão que o tempo ele trouxe sobre a sua vida, você tomou decisões precipitadas, você tomou decisões fora de tempo. É por isso que o tempo de hoje ele é diferente do tempo de ontem. E tem muitas pessoas que elas querem contemporizar o Evangelho. E eu acho muito bacana, meu irmão, a gente pegar a palavra de Deus e trazer ela para dentro do nosso contexto de vida e para dentro da nossa realidade de vida. Então os conceitos eles precisam ser contemporizados. Agora, o que o homem tem feito não é simplesmente contemporizar conceitos. O que o homem tem feito, ele tem contemporizado princípios. E através dessa contemporização, desse tempo moderno, o homem ele tem alterado as Escrituras para que ele possa viver segundo a própria vontade dele, segundo o próprio desejo do coração dele. Mas conceitos, eles podem ser mudados. Poxa, meu irmão, se você lembrar, há alguns anos atrás, era difícil você ver um jovem como eu, de 33 anos, pregando o Evangelho. E hoje, isso daí, ele é importante. Mas eu não posso contemporizar princípios. Isso é, o que era pecado lá no Éden, meu irmão. Digo, o que era pecado lá no Éden continua sendo pecado hoje. Isso daí não mudou. E não adianta você falar assim para mim: pastor, os tempos são modernos, eu vou namorar aqui, eu vou usar preservativo. Meu irmão, isso não é a palavra de Deus. O sexo é uma bênção de Deus para o casamento. Isso não mudou, não vai mudar, nunca vai mudar. Tem gente querendo mudar a palavra, querendo mudar a Bíblia, dizendo que não existe mais dízimo. Então vamos rasgar as Escrituras, meu irmão. Jesus disse: eu não vim para mudar, eu vim para cumprir a lei. Ah, pastor, mas são tempos modernos, e se eu casar e der errado? Eu me separo, eu vou me casar com outra pessoa, porque afinal de contas Deus quer que eu seja feliz, não é, pastor? Deus quer que você seja feliz. E o único lugar de felicidade para você é um lugar de obediência e submissão à palavra que Ele já escreveu há mais de 2000 anos atrás, né?
Eu sou novinho e tal, e pá, e pá. Mas para algumas coisas eu sou muito radical. Por quê? Porque ou o tempo vai me mudar, ou eu vou mudar o meu tempo. É incrível como a modernidade tem entrado dentro da igreja. E o número de cristãos divorciados tem aumentado. O número de jovens que têm uma vida sexual ativa é absurdo. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas podem falar assim: ah, pastor, mas se você vai bater de frente, as pessoas vão embora da igreja. Meu irmão, o que eu posso fazer, meu irmão? O que adianta a gente ter uma igreja cheia de pessoas vazias? A gente não quer ouvir a verdade. E sabe o que está acontecendo, irmão? O tempo tem mudado muitos homens de Deus nos dias de hoje. Muitas pessoas que eram radicais com o pecado, elas começaram a afrouxar as mãos. Diga afrouxar. Diga afrouxar. Aí a gente começa a falar assim: ah, não tem problema. Não tem problema. Eu ouvi o John Piper falando sobre se é lícito o cristão beber ou não. E ele foi muito feliz na resposta que ele deu. Porque ele falou assim: olha, não existe nenhum argumento bíblico para você chegar para a pessoa e falar assim: não beba. Só que dentro da contextualização do mundo em que nós vivemos, a bebida hoje é um câncer que vai nos levar à ruína. Então eu prefiro me abster de todo tipo de bebida. E é incrível, meu irmão, como isso tem se tornado uma febre na vida de muitos e muitos cristãos. Porque a gente vai afrouxando. Mas é aquilo que Paulo disse para Timóteo: olha, nos últimos dias sobrevirão sobre a terra tempos trabalhosos, porque os homens serão presunçosos, amantes de si mesmos. E ele fala assim, um pouco para frente: nos últimos dias muitos apostatarão da fé, desviarão da fé, desviarão do fogo. O que é isso? Isso não é outra coisa a não ser o tempo mudou essas pessoas. Quantas coisas no seu coração por causa do tempo elas se enfraqueceram, meu irmão? Você era mais fervoroso, você era mais radical, você vinha mais na igreja, você queria ganhar o Brasil para Jesus, você orava pelo Brasil, algumas coisas aconteciam dentro de você, e hoje você não respira mais isso. Por quê? Porque o tempo mudou o seu coração. Mas eu quero te dizer, você foi chamado para mudar um tempo, para mudar uma época, e não para permitir que esse tempo caótico, dias como de Sodoma e Gomorra, mudem a sua vida. Nós não podemos abrir mão da nossa posição em Cristo Jesus. Eu creio, meu irmão, que o diabo, ele quer nos tirar daquele que é o tempo de Deus para as nossas vidas. E quantos homens e mulheres de Deus se perderam na história do Evangelho? Mas eu estou aqui
O diabo quer te tirar do tempo de Deus. Diga, o tempo moderno está mudando o homem. Mas eu creio que Deus vai levantar a geração daqueles que não negociam a sua posição em Deus. Eu estava assistindo um filme de gangster, e o gangster estava falando de um policial honesto. Ele falou assim: policial honesto, ele não tem como você comprar ele. Então, a única saída é eliminar ele. É por isso que o mundo, que a sociedade, ela quer matar os cristãos que não negociam. Como nos tempos passados, eles fizeram isso com profetas. Como eles prenderam profetas, como Jeremias, e lançaram ele no cárcere. Como fizeram com João Batista, como fizeram com Paulo, Silas, com Pedro, com Tiago. Eles querem fazer isso com os profetas nesses dias atuais. Eles querem expor, eles querem caluniar, eles querem matar. Mas profeta, meu irmão, cada vez que morre um, nasce 10. Está na hora de levantar uma geração que vai dizer: eu não estou à venda em nome de Jesus. O diabo, ele queria, na verdade, tirar Jesus Cristo do tempo de Deus. Quando Jesus entra no deserto, em Mateus no capítulo 4, e o diabo fala assim: olha, eu te dou todo esse reino. Jesus, ele ia conquistar o reino, mas no tempo certo. E ali o diabo oferece um atalho, um caminho mais fácil. Por quê? Porque o diabo queria tirar Jesus do tempo de Deus. Jesus, ele era governado pelo Pai. E quando o diabo fala assim: olha, transforma essas pedras em pães, o diabo quer fazer com que Jesus comece a agir influenciado por uma fonte que não é o Senhor. Se Deus não mandou ele transformar as pedras em pães, por que ele vai transformar? A minha fonte é o Pai. Por isso nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava lá em Caná da Galileia, em João no capítulo 2. E o que acontece? Vem a mãe de Jesus e fala: filho, acabou o vinho, faça alguma coisa. O que Jesus responde para ela? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Diga, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Esse texto revela algo para a gente, que Cristo, quando ele estava debaixo dos céus, ele agia no tempo, mas ele não era governado pelo tempo. Você pode agir no tempo, mas eu quero dizer para você que você não precisa ser governado pelo tempo, porque o tempo dos céus é diferente do tempo da terra, e na nossa vida não é regida pelo tempo terreno. É por isso que andar com Deus, diga, andar com Deus, é andar acima do tempo. E Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Aleluia. Sabe quanto tempo que Enoque viveu? Quantos anos? Até que ele fosse arrebatado? 365 anos. Ele tinha 365 anos quando ele foi arrebatado. Eu creio que a vida de Enoque é uma mensagem profética para nós, um chamado de Deus para que nós estejamos andando com Ele diariamente, 24 horas por dia, 365 dias por ano.
cima para baixo. Porque quando existem homens que andam com Deus, Deus eleva eles para novos patamares. A Bíblia fala isso sobre Elias. Elias foi arrebatado vivo, um homem sendo elevado. Por quê? Porque Elias estava à frente do tempo dele. E você pode estar à frente do seu tempo hoje, quando você entender que não é o tempo que vai te mudar, mas você que vai transformar esse tempo em que você está vivendo. É por isso que Deus, Ele está nos chamando para andar com Ele de uma forma mais radical, meu irmão. Porque é chegada a hora, é chegada a hora de nós mudarmos esse tempo. É como o Senhor falou para João lá em Apocalipse. O Senhor olhou para ele e disse assim: João, sobe para cá. Fale para o seu irmão: sobe para cá. Diga assim: Deus está te convidando para que você comece a andar acima do tempo. Você vai agir no tempo, mas você não é governado pelo tempo. Sabe, meu irmão, é por isso que a Bíblia diz o quê? Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há um lugar em Deus, há um lugar onde eu posso habitar. O mundo é regido pelas estações. Se não houver sol, o homem morre. O homem depende do sol para viver, o homem depende das estações. Mas quando a gente aprende a andar em Deus, então nós andamos acima do tempo. Então não são mais os astros que determinam as estações da nossa vida, mas agora eu tenho um novo astro. E quem é esse novo astro? É Jesus. Malaquias no capítulo 4, Ele é o sol da justiça. Então Ele é o meu astro, é Ele que ilumina a minha vida, é Ele que dá a direção. Jesus Cristo, Ele é a estrela da manhã. Por quê? Porque o meu tempo não está debaixo dos céus, mas o meu tempo está nele. A minha vida está escondida em Deus. Existe um lugar onde nós podemos habitar acima do tempo que rege a humanidade. Se você está em Deus, você vai encontrar esse lugar. Porque não é o tempo que rege a sua vida. Meu irmão, havia seca sobre a terra durante 3 anos. Mas mesmo assim, o profeta Elias, ele foi alimentado por Deus. Porque o tempo que estava sobre ele não era o mesmo tempo que estava sobre as outras pessoas. Porque ele habitava acima do tempo. Existe um lugar em Deus para que a gente possa habitar, irmãos. Elias, ele foi cuidado por Deus. Porque por mais que houvesse seca sobre toda a terra, sobre a cabeça dele havia o cuidado de Deus. O anjo da morte passou sobre a terra do Egito, mas sobre os hebreus ele pulou. Sabe por quê, meu irmão? Porque não era o tempo que regia a vida do povo de Deus. O povo de Deus precisa entender que eles não são regidos pelo tempo. Diga assim: o tempo da minha vida está nas mãos de Deus. Meu irmão, aleluia. As escrituras, elas provam isso para nós. Se você for ver em Isaías 38, o rei Ezequias, ele recebe uma sentença de morte, e Deus fala para ele: você vai morrer. Mas o que acontece? Ele vai orar. Então Deus fala para ele assim: olha, você vai viver mais 15 anos. Deus dá, diga, Deus dá mais 15 anos.
se pode dar 15 anos para alguém. Aí ele fala assim: e como sinal disso, que o tempo está nas minhas mãos, Deus dá um sinal para Ezequias. Quem sabe aqui qual que é o sinal? Ele faz a sombra do sol retroceder. Havia um relógio de Acás. Era um relógio que ele marcava as horas através do sol. E Deus faz a sombra do sol retroceder para mostrar para a humanidade, para mostrar hoje para mim e para você aqui em 2014, que todo o tempo da sua vida está nas mãos dele. E não só aqui, mas ele chega em Josué no capítulo 10. Josué, ele começa, ele vai para a batalha de Gibeon e ele ora, ele fala: Deus, para o tempo. E a Bíblia fala que o sol parou e a lua se deteve, e não houve dia semelhante àquele debaixo da terra. O dia em que Deus ouviu a voz de um homem e o sol parou e a lua se deteve. Sabe por quê? Porque o tempo está nas mãos dele. E a igreja, nós precisamos entender que nós fomos chamados não para que nós fôssemos regidos pelo tempo, mas nós fomos chamados para regir o tempo em nome de Deus, manifestar o governo de Deus. Essas verdades, elas estão na Escritura. É por isso que o tempo está em Deus e não Deus está no tempo. Diga: o tempo está em Deus. Meu irmão, você está comigo aqui, meu irmão? Diga: o tempo está em Deus e não Deus está no tempo. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, bata aí na sua perna, fala: hoje há um chamado de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Eu creio que hoje os americanos chamam isso de change point. É um tempo de mudança. Eu creio que hoje Deus está trazendo sobre as nossas vidas um change point. Porque hoje Deus está chamando você para você sair do seu tempo e para você entrar no tempo dele. Deus já te deu muitas oportunidades. E hoje Ele está dando oportunidades para pessoas aqui novamente. Porque quando eu saio do meu tempo e eu entro no tempo de Deus, eu estou entrando num curso que vai transformar o meu destino. Foi o que aconteceu com Abraão. Gênesis 12. Apareceu Deus a Abraão e disse para ele o quê? O que Deus falou para ele? Sai da sua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. É um envio de Deus. Sai desse tempo e entra no meu tempo. Por quê? Porque eu vou fazer com que em ti sejam benditas todas as nações da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ser tu uma bênção. Então Abraão, para viver um novo momento, ele precisou romper com o velho momento. Diga: para viver um novo momento, ele precisou romper com o velho momento. O pai dele, Tera, eles tinham saído de Ur dos Caldeus com destino a Canaã, mas na metade do caminho Tera armou o acampamento em Harã, e ali ele ficou, e ali ele morreu. Por quê? Porque ele foi governado pelo tempo e pelas circunstâncias. Então Deus chama Abraão, e Abraão, ele precisava se emancipar. Ele precisava se emancipar de Tera. E o momento de emancipação é um momento decisivo na vida do homem. Porque
Eu precisava sair do meu tempo. Às vezes eu falo assim: quem quer entrar no tempo de Deus? Quem quer entrar no tempo de Deus aqui, meu irmão? Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Até que ponto você está disposto a sair do seu tempo? Diga para o seu irmão: até que ponto você está disposto a sair do seu tempo? Jesus em Mateus 11 ele fala assim: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus fala: ó, sai do seu tempo e entra no meu tempo. Diga, é o primeiro questionamento. Vinde a mim. Vinde a mim. Um pouquinho para frente, Jesus ele fala assim: vinde após mim. Tome a sua cruz e me siga. Porque é o segundo momento. Primeiro eu preciso chegar nele, e depois eu preciso seguir ele. E seguir Jesus, tomar a cruz, da ideia de um lugar de renúncia. É por isso que para entrar no tempo de Deus, eu tenho que sair do meu tempo. Talvez o seu tempo hoje, a resposta seja sim, mas no tempo de Deus, a resposta hoje para essa situação é não. Para entrar no tempo de Deus, meu irmão, eu preciso estar disposto a sair do tempo. São 3 momentos. Jesus fala: vinde a mim. Depois ele fala: vinde após mim. E quando ele morre e ele ressuscita, ele fala o quê? Ide. Vinde após mim e ide. 3 momentos. O tempo, ele já mudou muitos homens na história da humanidade. Talvez o tempo já até mudou você. Quantas vezes que o tempo não mudou eu, meu? Terra foi mudada pelo tempo. Saul foi mudado pelo tempo. Salomão foi mudado pelo tempo. Sansão foi mudado pelo tempo. Talvez quantas pessoas que já passaram pela sua vida e foram mudadas pelo tempo. Mas Abraão não. Diga, mas Abraão. Diga, ou eu vou ser mudado pelo tempo, Ou eu vou ser mudado pelo tempo, ou eu vou mudar o meu tempo. ou eu vou mudar o meu tempo. Quando Abraão ele recebe o chamado de Deus, a Bíblia nos mostra que Abraão ele mudou o seu tempo, ele mudou o seu destino, e ele mudou o destino da humanidade. Por quê? Porque ele entrou no tempo de Deus. Eu quero dizer que em você existe uma unção de Deus para mudar o seu tempo. Meu irmão, em que momento da história você vê um homem sendo pai com 100 anos? Diga assim: isso aconteceu com Abraão. Isso é só um sinal, sabe de quê? De que Abraão, ele não era governado pelo tempo, mas ele tinha uma unção tão poderosa sobre ele, que ele era capaz de transformar o tempo.
Eu quero dizer uma coisa para você hoje, jovens, crianças, nós podemos mudar o tempo que nós vivemos. Nós podemos mudar a nossa geração. Mas para isso, eu nunca mais posso sair do tempo de Deus. Porque às vezes você entra no tempo de Deus, mas quando chegar a segunda, terça-feira, você sai do tempo de Deus e você volta para Deus. E Abraão fez isso. Quando ele não aguentava mais esperar por um filho, ele se deitou com a escrava, ele se deitou com Agar, e a Bíblia diz que ele teve um filho com ela, e o filho se chamava Ismael. Ismael simboliza o fruto dessa terra, aquilo que nós damos à luz quando nós andamos debaixo do governo do tempo. É o filho da terra. Mas Deus, Ele dá a oportunidade para Abraão voltar para o tempo de Deus. Ei, eu quero te dizer uma coisa, talvez você tenha se perdido no tempo de Deus, mas hoje Deus te trouxe aqui para que você possa se reencontrar. E quando Abraão ele entra no tempo de Deus novamente, com 100 anos, cerca de 25 anos depois que ele tinha saído do tempo dele. Não pensa você que você vai sair do seu tempo e amanhã já aconteceu tudo. 25 anos depois, com 100 anos de idade, Deus dá para Abraão o quê? O filho da promessa. Diga Ismael. É o filho do tempo terreno. Isaac é o filho da eternidade. Oh, aleluia. Sabe por quê, meu irmão? O nome Isaac simboliza riso. O nome Isaac significa riso. E a Bíblia diz que sobre Jesus Cristo estava sobre ele o quê? O óleo da alegria. É por isso que Isaac, ele é a tipificação do próprio Jesus Cristo. Porque quando eu entro no tempo de Deus, então eu dou a luz, eu consigo gerar a palavra de Deus, e ela se materializa, se potencializa na minha vida. É por isso que quando eu ando no tempo de Deus, eu gero os frutos de Deus nessa terra, meu irmão. E eu não estou falando só de Abraão, mas a Bíblia, ela nos conta a história de muitos homens que mudaram o seu tempo. Fale para o seu irmão, e você? Você vai mudar o seu tempo? Ou você vai deixar esse tempo te mudar? Ou você vai deixar esse tempo mudar o seu coração? Meu irmão, Daniel mudou o seu tempo. Ele estava num período de cativeiro, mas mesmo na Babilônia, ele manifestou o governo do Altíssimo. Samuel mudou o seu tempo. Ele estava num tempo de decadência espiritual, de depravação. Eli, Hofni, Finés. Então nasce Samuel, e Samuel crescia na graça diante do Senhor. E ele se levanta como sacerdote, e ele muda o seu tempo. Ele unge Davi, e a terra estava afligida por um governo carnal de Saul. Então Samuel, ele unge Davi, ele muda aquele tempo, ele muda o seu tempo, ele assume a
um homem cheio de Deus, ele muda o tempo. Aleluia. Moisés, ele mudou o seu tempo. As crianças estavam sendo mortas, os hebreus estavam escravizados, mas Moisés se levanta debaixo do comissionamento de Deus e ele muda o tempo dele. E quantos outros? Quantos outros? Gideão, Josué. E nós, meu irmão, nós fomos chamados para mudar o nosso tempo, meu irmão. A gente reclama de injustiça, mas a gente não muda o nosso tempo. A gente não transforma o nosso tempo. João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, ele mudou o tempo dele, meu irmão. Eu falo do Antigo porque ele aparece no Novo Testamento, mas Jesus não tinha morrido e ressuscitado ainda, porque o Novo Testamento ele só acontece através do sangue de Jesus Cristo, da ressurreição de Cristo. Então João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Ele se levantou no deserto religioso. Ninguém falava nada. Então ele vai para o deserto e ele começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então ele começa a mudar o tempo dele. A Bíblia diz que multidões começam a ir ouvir João Batista, porque ele estava cheio de Deus. Um homem cheio de Deus, ele é capaz de mudar o seu tempo. Amanhã todos nós vamos morrer, meu irmão. E o dia que você morrer, como você será lembrado? A igreja tem uma responsabilidade de mudar o tempo dela. Quantos homens morreram para mudar o seu tempo? A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 19, o testemunho de Cristo é o espírito da profecia, meu irmão. Quando você testemunha a Cristo, então essa unção profética, quando você vive como Cristo, quando você anda como Cristo, quando você anda nas pegadas de Cristo, então você anda debaixo de um manto profético, como os filhos de Issacar. A Bíblia diz que eles discerniam o tempo e traziam a direção para o povo. Porque quando a gente anda no tempo dessa terra, nós somos afligidos pelo tempo. Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus é como o vento. O tempo não pode afligir aquele que é nascido de Deus, porque ele anda no Espírito, meu irmão. O que eu estou falando? Eu estou falando da mensagem de Colossenses 1, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. As pessoas precisam ver alguém que vai se levantar e vai dizer: eu vou mudar o meu tempo em nome de Jesus. Deus não precisa de homens famosos, homens poderosos, mas Deus, Ele está chamando homens para andarem com Ele. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até o confim da terra. Só existem dois caminhos para nós.
seu tempo, ou esse tempo vai te curar. Fala para o seu irmão, só essas duas opções. Ou você vai mudar esse tempo, ou ele vai te sucumbir. Salomão diz que ele plantou vinhas, teve mulheres, construiu mansões, e tudo isso foi correr atrás do vento. Porque vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Quando eu vivo no meu tempo, eu vivo correndo atrás do tempo. Você percebe em São Paulo, todo mundo está sempre com pressa. Ninguém para dar um abraço, para dar um beijo, para fazer uma ligação, para dizer, olha, feliz aniversário. Um pai não para escutar os seus filhos, para brincar com eles. A gente está vivendo esse tempo. Porque a gente fica correndo atrás do vento, correndo atrás das coisas. Corro para casar, corro para estudar, corro para trabalhar, corro para ganhar dinheiro. Eu corro, até ficar doente, até não aguentar mais. Eu trabalho tanto, e quando eu chego em casa, eu perdi o meu casamento. Quantos casamentos deteriorados, meu irmão? Porque a gente fica correndo atrás do vento. Até quando você vai ficar correndo atrás do vento? Até quando você vai viver debaixo do governo do tempo? Eu quero concluir essa palavra com aquilo que está escrito em Hebreus, no capítulo 1. Versículo 10 diz assim: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a quem? Os que liberam salvação. Vamos ler todos juntos agora. Versículo 7. E quanto aos anjos diz: Ele faz os seus anjos bem, e dos seus servos varões presentes.
Dos seus anjos faz ventos. E dos seus ministros labaredas de fogo. Diga assim: os anjos são como ventos. E os seus ministros labaredas de fogo. Que serão espalhados pelo vento. E mudarão esse tempo. Fogo que será espalhado pelo vento e transformará esse tempo. Deus te chamou para mudar esse tempo. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Tudo vai passar. Olha para as coisas que você tem se dedicado. Olha para tudo que você tem empenhado o seu tempo. E você vai ver quantas coisas superficiais e insignificantes elas hoje ocupam um lugar de grande importância no seu coração. Quantas coisas? Quantas coisas? Percebam hoje, atrás de quantas coisas você tem corrido. E responda a uma pergunta. Até que ponto eu estou disposto hoje a sair do meu tempo para entrar no tempo de Deus, meu irmão? Será que vale a pena tanto esforço, tanta disposição para descobrir lá no final que você correu lá atrás do vento? Chegou o tempo de nós aplicarmos a nossa vida, meu irmão, as coisas que são eternas. Buscar as coisas que são do alto. Hoje você entrou aqui e você tem corrido atrás de tantas coisas, menos atrás de Deus. Se você hoje quer sair do seu tempo, você quer deixar o seu tempo para trás, para entrar, para mergulhar no tempo de Deus,
Deus novamente, para você entrar no tempo de Deus novamente, antes que seja tarde demais. O homem carnal, ele corre atrás do vento, mas o homem espiritual, ele é uma labareda de fogo, e ele se espalha com o vento. Como Sansão colocou fogo no arraial dos filisteus. Erga as suas mãos aí no seu lugar. Eu libero o fogo de Deus sobre a sua vida. E esse fogo vai ser espalhado. 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 Entra no tempo de Deus. Entra no tempo de Deus. Para de correr atrás do vento. Para de se preocupar. Para de ficar ansioso, cansado. Entra no tempo de Deus. No tempo de Deus. Entra no descanso de Deus. E vai. Recebe fogo. Recebe fogo. Senhor, solta os quatro ventos. Solta. Espalha esse fogo. Espalha. Só aqueles que serão profundos, que são profundos em Deus. Eles conseguem entender. Chegou o tempo de você ir mais fundo em Deus, meu irmão. Olha hoje para onde você está espiritualmente. Olha para a realidade da sua vida espiritual. Onde você está hoje? Será que você está no centro da vontade de Deus para a sua vida? Não aceite mais viver um evangelho de mediocridade. Você tem vivido a apatia, a acomodação. O que você pode fazer hoje para ir mais fundo?
fidelidade. Talvez você possa olhar para a sua vida. Feche seus olhos mais um minuto. Será que você enxerga mudanças ao seu redor que estão sendo operadas pelo mover de Deus na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Nada vai mudar ao seu redor se não mudar primeiro dentro de você. Não é por força nem por violência. Às vezes a gente quer mudar ambientes através da nossa força humana. É pelo Espírito. Começa dentro de você hoje, como uma bomba atômica, que vai tocando átomo por átomo, por átomo, por átomo, e vai se espalhando. Por onde você passar, onde você estiver, você mudará estações de famílias, de casamentos. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco as minhas mãos no México agora, Pai. Na cidade de Celaya, Pai.